Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Conecta Pan. Eu sou Franciele Bach, jornalista aqui do Grupo Força do Rádio, e hoje a gente vai fazer uma conversa bem diferente do habitual, sem falar sobre política, sem falar sobre, aliás, muito sobre saúde, porque a gente está recebendo aqui nos estúdios a Priscila Oexler, que é terapeuta sistêmica. Falei certo? Isso mesmo, Seja terapeuta bem-vinda, Pri. sistêmica. Bom dia, obrigada, Fran. Então, eu como terapeuta sistêmica, né, é algo que hoje as pessoas não nem sabem o que é, né? Ser terapeuta sistêmica, né? O que é um sistêmico? O que é algo, eu sempre digo, voltado para a constelação familiar. Então, algo voltado para o nosso sistema, voltado para a nossa história, voltado à nossa origem, de onde viemos. Quem foram nossos pais, quem foram nossos avós, o que trouxemos de bagagem, o que trouxemos de conexão com toda essa história. Porque dentro de nós somos 50% papai e 50% mamãe. Então, se nós temos além do nosso DNA, a gente tem a ambiência que nos trouxe para isso, né? Que nos faz ser quem somos hoje. Isso mesmo. Até inclusive, Fran, trazendo toda essa questão de fazer com quem somos hoje, vem muito de encontro, como eu falo, da ambiência, não só do sistema só propriamente familiar, mas também onde a gente vive, a amizade, o nosso bairro, a nossa rua. O ciclo de amizade é muito forte, o ambiente de trabalho. Então, hoje, dentro do sistêmico, a gente consegue trazer a clareza para as pessoas que hoje sentem dor, sentem tristeza, sentem medo, sentem angústia, ansiedade, que eu digo que é a dor do momento, né? Até inclusive estatísticas mostram que a probabilidade até 2030, 90% da população esteja sofrendo, né? Ou de ansiedade, ou de um estresse agudo, um burnout, né? Que hoje você não dá mais conta, né? Da tua própria vida, né? A não ser só respirar. E muitos nem isso conseguem mais fazer, né? Talvez até com a ajuda de aparelhos. Então, o sistêmico, ele traz isso. Você olhar para a tua história e saber por que você está com essa dor. Identificar da onde vem aquela solidão profunda, aquela tristeza profunda, algo que faça com que você não consiga explicar. Só sente. Só sente, e muitas vezes dentro de relações conjugais. Então, assim, nossa, Pri, atendo muitas mulheres, né? O meu foco é 90% de atendimento a mulheres. Nossa, Pri, mas por que mulheres? Primeiro porque eu sou mulher, né? Então, eu tive que buscar dentro de mim o resgate dessa minha história, o porquê eu agia daquela forma, o porquê eu sentia aquilo, o porquê que muitas vezes eu não conseguia ir para lugares, ou até mesmo aqui hoje, falando com você. Por que talvez eu não conseguiria ser tão desinibida quanto eu sou hoje? Então, tudo o que foi me dito lá atrás, sabe, fazia com que a gente travasse. Fica então, bem no subconsciente, assim. Fica no inconsciente. Até essa é uma questão bem importante, Fran, trazer, que nós temos de 5 a 7% conscientes. 93 a 95% inconscientes. Então, como assim, Pri? Eu só tenho 5% consciente. Então, tudo que tu faz durante o dia, você só tem inconsciente, sendo que a gente tem 70 mil pensamentos dia. Então, imagina o que eu tenho dentro dos outros 95. Nossa. É muita informação. E dentro do sistêmico falando, nós temos a questão de herdarmos 7 a 5 gerações para trás. E assim como subsequente, as nossas 5 ou 7 gerações para frente vão ter as mesmas características. Porque a gente sempre diz, né? Se eu fecho o meu olho direito, eu fico muito parecida com as fisionomias da mamãe. Se eu fecho o meu olho esquerdo, eu olho e fico muito parecida com as fisionomias do papai. Então, não tem como eu tirar isso. Cada um de nós nasceu com um pai e uma mãe. Não existe nenhum ser vivo que não tenha essa origem, né? Então, a gente precisa olhar para isso e olhar com carinho. E até inclusive ontem eu atendi uma cliente, ela falou assim, não, Pri, mas eu consegui perdoar meu pai.
Eu falei, nossa, perdoar é algo muito profundo, porque o teu pai não te deve nada. Então como é que você vai perdoar algo que você classificou errado? Ele te deu o que ele tinha. Então, dentro da dinâmica sistêmica, a gente faz isso. A gente ressignifica toda essa história que você talvez julgou certo ou julgou errado, ou muitas vezes gostaria, através das suas expectativas, ter gerado aquilo diferente. Que o papai tivesse feito diferente, que a mamãe tivesse feito diferente. Mas eles te deram apenas o que eles receberam, e não além disso. E quando a gente fala, enfim, a pessoa reconhece que ela tem que trabalhar algo dentro dela, né? Por onde começar? Procura a Pri. E como a pessoa pode iniciar? Porque às vezes é até difícil para ela falar sobre um problema, né? Muitas vezes. Isso. Às vezes não quer relembrar do que viveu. Isso. Essa é uma questão bem importante, Fran. Muito boa essa pergunta. Por quê? Tudo que dói, a gente não quer voltar no que dói, né? Por exemplo, saudade a gente só tem de coisa boa. Então, por que eu vou cutucar numa coisa que dói? Só que, o que acontece? Fran, já caiu de bicicleta? Já se ralou? O que a tua mãe fazia? A minha? O que ela vai lá? Posso falar? Ela me batia às vezes também, né? Não, mas a gente vai lá. Eu era, na época, eu tava olhando aqui pro microfone. O mertiolate. Passava em cima, cuidava. Mercúrio, né? Mercúrio, misericórdia. Ia lá e passava, né? Fazia aquele carinho, cuidava, zelava, limpava quando caía na estrada de barro, tirava areia. É assim, esse é o processo. Ou seja, ele não é rápido? Não, é um processo. Ele é um processo, para muitos, eu considero que para mim sempre foi muito moroso. Eu sempre considerei que eu não me entregava muito para esse universo, para me identificar, para olhar muito para minha história. Eu sempre tive certa resistência. Hoje já não. Hoje, se eu pudesse cavucar tudo, eu já queria saber tudo para ontem. Mas é um processo. Só que também, mesmo que eu tenha ansiedade de querer saber mais coisas, mas tudo foi como tinha que ser. Então, assim, quando alguém me procura, eu sempre digo, calma. Calma, respira. Respira por quê? Porque é através de você estando aqui, já mostrando a tua própria vulnerabilidade, significa que tu quer olhar. Tu quer se curar, né? Tu quer se curar, tu quer trazer mais clareza e leveza. Eu sempre digo, o meu propósito é esse, trazer clareza e leveza. A vida pode ser leve, não precisa ser pesado como era lá atrás. Tu pode se divertir no meio do processo. Tu pode trazer mais aconchego, mais calento para tua vida, sabe? Então, assim, quando a pessoa chega e traz essa informação de dizer, né, aqui eu não aguento mais, aqui eu não dou mais conta, aonde você pode me ajudar? Aí sim você mostra o caminho, você traz toda essa jornada que ela vai ter que viver, entende? Às vezes elas me odeiam, mas eu digo que elas me amam e me odeiam pelo mesmo motivo, entende? Porque às vezes as chineladas, né, que eu digo, que são necessárias, porque eu também tive muitas, mas muitas mesmo, Fran. Senão eu não estaria nem aqui falando contigo. Então, assim, elas são importantes. Você precisa ouvir as verdades. As verdades, né, tem um ditado que diz, né, as verdades doem. Sim, mas é com elas que a gente aprende. É com elas que a gente... Então, quando eu falo ali, da gente passar um remédio, é a aceitação. É olhar isso com outros olhos. Porque a gente foi induzido a olhar aquilo com lentes que não são nossas. São as lentes da nossa ancestralidade. Papai, mamãe, do que a vizinha falava, do que a tia falava, do que a bisavó falava. Mas e que tal eu tirar esse óculos e olhar com os meus olhos? Olhar aquilo com compaixão, com leveza, entende? E realmente, eu sempre digo, a partir do momento que você veio aqui para mim, a partir de agora é um recomeço. E quem disse que você não pode recomeçar? Quem disse que você não pode fazer diferente? Isso tudo é feito em conversas? Ou quais são os métodos utilizados? Para quem nunca fez e gostaria de pedir uma ajuda, por exemplo. Sim. Então, hoje, quando a pessoa chega até mim, dependendo do que se trata, às vezes eu preciso trabalhar o físico, como massoterapeuta também. Então, assim, a pessoa chegou com dor, mas dor mesmo, calma. Então, hoje a gente vai trabalhar o físico.
Vamos melhorar essa tua dor física, porque tu não tá conseguindo nem raciocinar. Porque sempre que eu tô na dor aguda, é porque a emoção não tá mais dando conta, né? Então, vamos melhorar um pouquinho essa questão física aqui. E depois, o que eu sugiro? Que a gente faça uma conversa terapêutica. Onde eu consiga identificar da onde ela tem todos esses padrões. Aí sim, tem técnicas, né? Que dentro da terapia a gente utiliza, bem como a própria constelação familiar, ela trabalha, né? Justamente na dor, aonde dói mais. Talvez essa dor que a pessoa talvez também esteja sentindo não seja dela. Ela tem herdado de algum ancestral e a gente devolve essa dor para quem precisa devolver. Então, é através dessa conversa sistêmica, eu digo que é um diagnóstico sistêmico, né? Que a gente consegue identificar, colocar cada um no seu lugar. Até importante falar nisso, Fran, que o que acontece? Quando não estamos no nosso lugar, nós não temos força. A gente não consegue ir para lugares, não consegue estar aqui, por exemplo, falando com a Fran. Uma filha que está no lugar de mãe da mãe, ela não tem força. Ela não consegue, talvez, dentro de uma relação conjugal, ser esposa, porque ela está sendo mãe de alguém. E talvez nem sendo mãe do próprio filho. Então, eu sempre digo, cada pessoa tem um lugar dentro do sistema. E é meio difícil, né? Às vezes se bem colocar desafiador. no nosso lugar, né? É bem desafiador, Fran. Eu sempre digo e repito, porque essa é a minha história. É dentro da nossa história que a gente tem a força, é da onde a gente traz tudo isso. Eu fui casada com a minha mãe e com o meu pai durante muitos anos. Colocando a minha relação conjugal em risco. Mas por que, Pri, você fazia isso? Porque eu não tinha conhecimento. Porque eu não tinha consciência. Porque através do meu espelho de mundo, toda a ambiência que eu trazia lá de trás, e também eu queria salvar os teus pais. Eu queria salvar, eu queria que eles tivessem uma relação mega saudável. Mas aí eu me sacrifiquei, eu me doei para uma relação que não é minha. Se ambos se escolheram para ficar juntos, independente do que vai acontecer, é a escolha deles, é destino deles. E eu vou viver a minha vida. E isso, Fran, não é só nessa questão. É no trabalho. No trabalho também. Vamos supor que a Fran vá lá e queira fazer 5 matérias. Mas ela era para fazer só 2. E por que ela fez 5? Ela quer salvar a empresa? Ela quer... por que ela faz, entende? Então tem toda essa dinâmica por trás de tudo isso, sabe? Mas eu digo que nós todos, né? Todas somos salvadoras em recuperação. Porque a gente sempre quer salvar alguém. A gente dá uma opinião. Não, porque eu acho que tu devia fazer tal coisa. Não, porque aquele médico... E tu sempre quer salvar alguém. Eu vou dar um exemplo bem... que aconteceu comigo também. Vamos supor, Fran, que tu tenha ido no médico. E o médico tenha dito assim pra ti: pra tu sair disso aqui, tu vai precisar de tomar chá de hortelã. Aí tu vem e traz essa informação pra mim. Nossa, a Fran precisa de chá de hortelã. Como a Fran, né, já conhece o meu espaço, sabe que tem muito chá de hortelã. E daí eu pensei, cara, não me custa nada, eu vou colher hortelã. Mas a Fran, ela vai começar a morar lá em Floripa. Fran, eu dava um jeito. De entregar o hortelã. De entregar o hortelã lá em Floripa pra ti. Aí vem a pergunta: quem precisa disso que o médico falou? É você? Não sou eu. Quem é que tem que correr atrás do chá de hortelã? É você. E muitas vezes as pessoas nem nos pedem ajuda. A gente automaticamente já oferece. Aí a gente acaba interferindo, né? Vamos supor que tu não quer fazer o tratamento que o médico falou. É uma escolha tua. O corpo é teu. Tu vai tratar ele do jeito que você quiser. E por que que eu tenho que tirar coisas de mim, o meu tempo, a minha dedicação com a minha família, pra ir lá dar um jeito, capaz de mandar até pro Sedex, o chá pra ti? Entendeu? E essa é a dinâmica de muitas pessoas. Elas se entregam pro outro e esquecem delas. Sim. Mas dentro do movimento sistêmico, a gente consegue identificar isso. E a gente aprende muito isso com a própria família mesmo, né? Porque desde criança a gente ouve, né? Ai, divide, ajuda, conversa, não deixa o amiguinho assim e tal. Isso. Então a gente cresceu entendendo que aquilo era fazer o bem.
né? Mas nem sempre, claro, não tô dizendo que tem que tratar o outro, não é nada disso. Não, te entendo. Né? Mas assim, colocando esse ponto de vista de tipo, você se doar pro outro Isso. e se anular ou às vezes se esquecer, enfim, é muito melhor, porque isso é ser uma pessoa do bem. Isso, né? A gente trouxe nas nossas células isso. Porque a gente, eu recebi isso da minha avó. Não, porque, né, você tem que pegar a tua avó lá, o amor de pessoa que ela é. Então, a gente herda tudo isso. Mas o que acontece? Hoje, a epigenética, que é um estudo acima da genética, já traz comprovações diferentes disso. Então, vamos supor, você começa a viver com pessoas que estão mais no seu lugar. Que estão já entendendo que tem consciência. Que a Fran vai dar um jeito de comprar, ou de cultivar, ou de ir atrás do chá de hortelã. Opa, aqui a coisa é diferente. Aí tu começa a olhar mais para si. Automaticamente, Fran, as tuas células começam a mudar. Então, é epigenética, é além, é acima da genética. Então, a tua ambiência, com quem você está conversando, com quem você está lidando. Então, assim, só que a gente não precisa esquecer isso tudo que trouxemos. Isso que tudo a avó trouxe e tudo mais. Eu posso continuar sendo bonzinho, mas primeiro para mim. E depois para o outro. Eu sempre trago isso muito para as mães. Porque as mães, elas se doam demais para os filhos. Sim. Se doam demais. Eu falo que eu também já estive nesse lugar. O João vai fazer 10 anos. Então, o que acontece? Tudo era o João. Mas por quê? Porque eu via minhas tias, eu via a minha mãe, inclusive, fazer tudo pelos filhos. Mas aí, vamos lá. Lembra quando eu falei do lugar? Cada um no seu lugar? Então, assim, vou pegar a minha dinâmica. Eu, o Júnior e o João Pedro. O Júnior, meu marido. Quem veio primeiro antes do João? O Júnior. Então, ele tem que ser, depois de mim, a minha prioridade. E as mães, elas invertem isso de uma forma que daí o marido fica lá. Oi? Sabia que eu existo? Aí começam os problemas dentro de casa. Começam as desavenças, os conflitos, não olhar mais também aquela mulher com quem ele escolheu ficar. Ou vice-versa também, tá? Porque não tô aqui culpando ninguém, mas é a dinâmica que acontece quando a gente tá fora. Quando a gente tá fora do lugar. E quando eu falo da epigenética, gente, isso é muito doido, digamos assim. Até usando o próprio exemplo de eu estar aqui agora. Se eu olhar pra minha ancestralidade, me chamariam... Imagina, né? Vir aqui falar no microfone, falar sobre isso. Tu tá doido? Onde já se viu tu ir lá falar da tua cara? É isso que a gente ouvia, gente. É isso que a gente ouvia. Então, hoje, eu digo assim que nós podemos fazer diferente ao preço que essas pessoas não puderam fazer. Elas eram tolhidas, elas eram podadas o tempo todo. Dentro das relações, dentro da sociedade, era só o que a igreja... falava, né? Mas aqui eu tô falando uma coisa muito lá atrás, não tô criticando a igreja, mas eu digo assim que eram tudo muito protocolos, né? Então a mulher em si não podia olhar para ela não podia dizer o que ela gostava, ela não podia dizer o que ela sentia, ela não podia ter o poder de escolha. Não tinha, Fran. Era aquilo e pronto. E se fizesse diferente daquilo, já era julgada. Sim. Eu sempre... naquela época, muito mais, né? Então, assim, hoje eu digo que uma das coisas mais difíceis, Fran, dentro do meu processo de evolução, porque a gente veio pra cá pra evoluir. Porque senão, né, amiga? Não faz sentido, né? Foi a questão do julgamento. Porque a gente acorda julgando, a gente entra no carro já julgando, a gente faz um monte de coisa julgando. E muitas vezes é inconsciente, né? É tão automático como reclamar, né? É inconsciente, mas sabe por que a gente julga? Para pertencer. Nós nascemos já com uma necessidade intrínseca de pertencer a algo. O bebezinho, ele vai pertencer a quem? A mamãe e o papai. Ele quer pertencer àquilo ali. Então, às vezes, Fran, vamos supor que a gente vá para um lugar e num grupo de amigas, ou enfim, tu vá para um lugar e todas essas mulheres estão lá falando mal do marido. E tu não tem nada para falar do teu marido.
Mas para pertencer àquele grupo, tu vai achar alguma coisa do teu marido para falar. E isso tá lá nos 95%. Inconsciente. Por isso que eu digo, consciente é você estar livre. Porque daí tu diz, opa, aqui eu não entro. Aqui eu não vou. E às vezes só silenciar já é uma boa Só resposta, silenciar. Né? Mas eu sempre digo, esse silêncio que a gente traz, ele tem que ser primeiro para nós. Tá? Eu silencio para eu entender o que tá acontecendo. Ah, tá, então eu não vou falar. E também aqui... Não uma forma de guardar um sentimento, né? Não, Fran, porque assim, ó, o silêncio... Eu digo que hoje a gente tá tão turbinada e esgotada mentalmente de coisas que a gente quer estudar, pensar, dar conta. Filho, casa, marido, que a gente não silencia mais. Silencia mais o quê? O que o meu coração quer agora? O que eu vou fazer agora? Não, é só liga um botão de manhã cedo e vai. No automático. Isso é muito interessante, por isso que eu digo, quando a gente olha para nossa história. Eu lembro, porque eu morei com os meus avós, né? Minha mãe e meus pais moravam com os meus avós maternos. Era tudo muito protocolado. Segunda-feira era o dia que se fazia feijão no fogão a lenha. Então, como era um alimento que você não precisava de ter muito cuidado, ficar mexendo e tudo mais, só colocar fogo e água, digamos assim, era o dia que podia lavar a roupa. Aí você se dedicava à roupa. Esse povo era tão inteligente que a gente não tem noção. Eles viviam e sobreviviam de uma forma muito inteligente. Então, assim, ó, se faziam isso. Então, eles tinham... Era tudo muito... Certo? As coisas. Organizado. Hoje, não. Tu quer tudo. E quando tu vê, passou o dia, meu Deus, o que eu fiz hoje? É capaz de eu te perguntar, Fran, e tu dizer, sabe que eu não sei? Tanta coisa que no porque fim a tu nem gente sabe não silencia. A gente não silencia. Hoje eu paro pra olhar a minha avó, gente, ela parava pra rezar. Ela parava, porque na época ela ainda tinha vaca de leite, então ela parava um momento lá pra desnatar o leite. Eles tinham momentos de silêncio, entendeu? Eu, por exemplo, admiro essas pessoas que tomam o chimarrão. Elas param pra tomar o chimarrão. É o momento delas. Isso, as pessoas não fazem mais isso. Ô, Pri, tu não acha que muito é por conta do celular? Então, essa era digital, porque aqui tem muita dopamina, né? A gente se alimenta dos vazios internos que temos, porque não silenciamos, e vamos para cá. É aqui que eu começo a olhar minha ferida de rejeição. Isso aqui é tão legal, ó, a pessoa, tal. Só que, Fran, quando a gente vai para isso aqui, eu também já estive, e não é um lugar muito bom, a gente entra muito na comparação. E a Fran foi lá para tal lugar. Porque assim, ó, aqui só se coloca coisa boa. A foto melhora, editada. Agora, a inteligência artificial ali, né, mostrando. Sim. Nossa, eu fico até sem ruga lá naquelas fotos. Mas é verdade. Verdade, é. Fica, gente. Sim. Não tem como dizer, né? O negócio acontece. E, aonde é essa paisagem que a Pri tava? Então, as pessoas, elas se comparam. E quando a gente se compara, eu perco totalmente a minha essência. Tá aí, eu sou o quê? De onde eu vim? Por que eu não consigo mais... às vezes fazer coisas simples do teu dia a dia, porque tu fica viciado nisso aqui. Tem estudos já comprovando, né? E eu, assim, ó, não precisa nem falar de nós já adultos, né, Fran? Vamos pegar as crianças, né? Sim, nós já nascem basicamente com o celular na mão. Eu vejo pelo João Pedro, assim, ó, ele tem... Outro dia eu falei, filho, a gente estipula um horário, enfim, tal. E às vezes, se chegou o horário e eu e o Júnior, a gente não tá ali por perto ou coisa assim, ele vai indo. Ele vai indo, sabe? E não larga daí porque aquilo ali é muita dopamina, né? O jogo de luz e tudo mais, que a própria tela nos traz, então... E aqui, Fran, também, eu quero te trazer uma estatística... Estatística não, né? Algo que eu percebo dentro das terapias, muito interessante. A questão do sono. Eu recebo inúmeras mulheres que dizem, Pri, eu não durmo bem. Meu intestino não funciona. Eu não sei mais o que eu faço. Ou é remédio.
Gente, o remédio ele é importante, não vamos aqui dizer Sim. que não é. O remédio ele é muito importante. Mas até em excesso, os próprios médicos já dizem que fazem Então, mal. o que acontece? Mas por quê? Aí eu sempre pergunto, por que você precisa de um remédio para te desligar? Eu tenho paciente que tem remédio para desligar e remédio para acordar. Então, assim, ó, essas pessoas, elas não estão olhando a vida dela, a vida como ela quer viver, entende? Porque eu sempre digo, existem muitas coisas que você pode fazer, inclusive com o celular. Coloca um mantra ali antes de dormir. Coloca uma meia luz, uma luz amarela. Não importa a tua religião, não importa o que tu crê. Faça o teu momento de conexão e desse momento de se desconectar do teu dia e se conectar com você. Um banho demorado, uma vela cheirosa. Para você. Entende? E às vezes elas estão tão preocupadas, porque eu sempre digo, Fran, nós temos que viver no meio. Como assim, Pri, no meio? Buda já falava isso, nós precisamos viver no meio. O meio é o quê? O centro é hoje? Porque se eu vivo muito lá atrás, só tem pó. O que tem no passado? Aí você fica pensando, porque aquilo não, porque deveria ter sido diferente. Tá, mas não foi? Volta pra cá. Ou se não, muito lá na frente. Aí vem a frustração. Meu Deus. Não, a frustração é um pouco mais do passado. Mas aí vem a depressão. Aqui entra a depressão. Aí a ansiedade é do futuro. Mas tu anseia o quê? Eu, por exemplo, ansiei e intencionei estar aqui. Hoje, aqui no presente. Mas às vezes as pessoas, elas anseiam viver a vida da Pri, viver a vida da Franci. Como é legal a Franci lá com a gata, ou enfim, outras situações. Mas não, o que você quer, o que você deseja para a tua vida é no agora. As coisas acontecem agora. E as pessoas não estão nisso. Quem está muito na lamentação é porque está no passado. E toda pessoa que lamenta, ela procura um aliado para não ação dela. É interessante só para fazer aquela isso. reclamação. Mas é interessante isso, Frank. E no final da frase ainda a pessoa fala assim, mas tu não concorda? Eu não estou buscando um aliado para minha não ação. Peraí. Aí quando eu trago, tá, mas e se você conseguir fazer assim, 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 assim? Mas não consigo. Como assim não consegue? A pessoa não quer uma solução. Não, ela não procura ali por uma ela solução. procura um aliado. Então eu sempre digo, aquelas conversas de comadre, assim, é mais ou menos isso. É aquela que mais tem dor no joelho, aquela que mais toma remédio, aquela que mais... Entende? Eu vejo pela minha avó. Minha avó faleceu com 100 anos, vai fazer 6 anos esse ano, e ela era hipocondríaca. Então, assim, ela não tinha nada, mas ela tinha que ter sempre remédio e tudo. Não é que ela não tinha nada, a gente julga não ter nada, né? Mas, assim, nada que a medicina tenha apresentado. Sim. Então, assim, mas hoje eu consegui entender por que ela falava isso, porque a visão de mundo dela era o quê, Fran? Você nascia, crescia, vivia, adoecia, essa era a dignidade daquela época, para morrer. Você tinha que morrer com algo. Hoje não, hoje tu quer o quê, Fran? Tu quer viver fazendo esporte, tu quer viver curtindo uma praia, tu quer viver viajando, tu quer viver... Gente, a realidade delas... Viver a vida. A vida. Elas não tinham essa vida, essa visão, entende? Até, tipo, eu lembro, assim, quando meus pais iam pra praia, minha avó ficava... Aquilo pra ela era um nudismo, aquilo pra ela era algo que ela não viveu, entende? Então, e tudo que você não conhece, você julga. Isso eu acho que é um... Primeiro vai lá e experimenta. Não gostou, não faz mais. Mas não diz que não é bom. Não foi bom pra você. Mas quem sabe você vá... Meu Pri, eu adorei tal coisa. Que bom. Então vai lá e faz. A minha essência faz com que eu não goste daquilo. Mas talvez tu goste. E tá tudo bem. Entende? Então, é por isso que eu digo que o movimento sistêmico traz essa clareza. Porque porque nós somos mais leais do que livres. Então, eu levo a sério aquilo que a avó falou, o pai falou, a mãe falou. E daí, se tu não faz diferente daquilo, tu sente culpa, tu se sente frustrado, tu diz... Eu recebo muitas clientes que dizem, Pri, parece que eu não pertenço mais a esse mundo aqui. Às vezes se sente desconectado depois Desconectado. que
que fica consciente e se sente desconectado Isso de mesmo. grupos, amigos, familiares. E como resolver essa situação, por exemplo? A pessoa procurou ajuda, ela está enxergando a situação, entendendo, mas ela vai continuar tendo aquele mesmo pai, aquela mesma mãe, mesmo Sim. irmão. E a convivência vai ser igual, porque você até pode tentar mudar, mas como você já colocou, vai depender da pessoa, se ela quer ou não se Isso. enxergar, né? Isso. Como lidar com esse conflito? Esse conflito, ele é simples. Simples, mas ao mesmo tempo desafiador. Por quê? Lembra que eu falei que cada um tem o seu lugar? Uhum. Então, como você acabou de dizer, eu não vou deixar de ter um pai, eu não vou deixar de ter uma mãe. Eles sempre vão ser os meus pais. Então, quando você vai, por exemplo, visitá-los, vá apenas como filha. Não como tentar querer mudar eles. Tentar querer fazer do teu jeito. Esse pai e essa mãe, independente do que fizeram e do jeito que fizeram, era aquilo. Eu preciso aceitar esse pai e essa mãe dentro do meu coração. Se eu não fizer dessa forma, Fran, porque o que acontece? Qual é a necessidade intrínseca de todos nós? Nós geramos muitas expectativas perante os nossos pais. O pai perfeito vai dizer que tu lá na tua infância, não, na adolescência, tu não queria ter a mãe da fulana amiga. Uhum. Claro, aquela que deixava a criança brincar com tal brinquedo e dormir na casa do amigo, sair pra uma festa. Aí o que a gente faz? Pode fazer essas comparações também, As comparações. E daí o que a gente faz? Essa é a mãe da amiga. E essa aqui é a minha mãe. Porque assim como nós temos as nossas feridas herdadas, então assim, ela também, as nossas mães também tiveram. Então hoje acolher também essa história da mãe e deixar a história dela com ela. E tu fazer diferente. Então quando tu chegar na casa desses pais, vamos supor assim, ou na presença, enfim, ser apenas a filha. Sem querer mudar o que já passou. Porque tu devia ter feito isso. Porque aí o dedo, né? Quantos tem ali, né? E apontando pra mim aqui, né? Então é sobre isso. Quando eu vou só na minha posição, no meu lugar como filha, tudo flui. Tudo flui. E o amor só flui. Bert Hellinger já falava isso, né? Que foi o que dissipou, o que trouxe esse conhecimento para nós, né? Bert Hellinger já falava: o amor flui quando há equilíbrio entre dar e o receber. Então eu vou lá para receber dos meus pais, porque relação de pai, mãe e filho é assim, ó. Filho só recebe de pai. Não tem como eu doar pro meu pai. E aí também já eu fico fora do lugar. Quando eu faço isso, querer retribuir tudo que um pai e uma mãe fez. Eu vou lá só para receber, me nutrir como filha e vou embora. Entendeu? É muito difícil isso, né? É desafiador, amiga. Mas assim, ó, é um processo que como você falou, você tem que vir inteira e dizer, ou melhor, a pessoa chega em pedaço, né? Mas chegar e dizer assim, não, realmente, eu vou mudar. Não vai ser numa semana, não vai ser num mês, talvez não vai ser num ano, mas as nossas células vão receber essa informação. E isso tudo vai mudar. É legal tu falar de células, porque já médicos falaram sobre o câncer, né? Como as pessoas adoecem ou têm uma tristeza profunda e como isso acarreta na saúde. Eu já ouvi médicos falando que o câncer veio por conta de uma tristeza, de um trauma, né? Trauma. Bem profundo. E aí tu fala sobre as células. Sim. Quando a gente fala, né? Escuta os outros falando sobre pensamentos positivos, como isso também, né? A gente deve se nutrir disso, né? Isso. Aqui é uma questão bem importante, Fran, falar disso, porque eu ouço muito em consultório. Não só em consultório, também no convívio. Ah, mas eu tenho diabetes porque a minha mãe tinha diabetes, minha avó tinha diabetes. Já é de família. E daí você acreditou nisso, Fran. Mas eu não acabei de dizer que tu pode fazer diferente? Não precisa ser hereditário o negócio, Isso. Né? Então, assim, ó, acolha. Vamos pegar a diabetes até como um exemplo agora, né? Depois eu falo do câncer. Mas assim, ó, vamos pegar a diabetes. O que é a diabetes? A pessoa não pode mais comer doce, né? Aonde essa pessoa perdeu o doce da vida? Aonde ela se perdeu e acreditou tanto que ela não podia viver do jeito que ela queria.
E assim vai. Aí a filha entende que aquilo é uma verdade. E vai passando. E vai passando, entende? Aí entra, porque eu falo das células, aí entra a epigenética. Comprovando que você, mudando de ambientes, as tuas células vão receber outra informação. E isso também é com o câncer. Eu até, inclusive, agora tô com uma paciente oncológica muito interessante. Que ela faz todo um trabalho e tal, inclusive energética, porque também sou reikiana, então a gente faz todo um trabalho energético para que ela entenda que o que chegou para ela foi muito interessante, assim, que a gente fazendo todo o processo dela, e ela trouxe a história da mãe e a história da avó, porque assim, ó, a frase é: não começou em mim, mas acaba em mim. Aí quando o câncer veio para ela, e eu trouxe essa frase para ela, ela disse assim: sim, acaba em mim. Então ela agora está olhando para toda essa história e ressignificando. Ela está mudando, sim, a alimentação, ela está mudando os hábitos, ela está mudando os pensamentos, ela recebe muita energia, ela faz bastante tratamento. E os próprios médicos ficam... Como assim? Fez todo o procedimento de retirada de mama. Não deixa a parte da saúde, aliás, a parte médica de fora, isso, né? Eu sempre digo, eu honro e agradeço todos os dias a medicina, Fran, porque esse povo estuda muito. Esse povo estuda muito, assim como nós também estudamos. Mas assim, ó, para tu poder chegar nesse remédio, para tu poder chegar nessa técnica de fazer uma cirurgia de tal forma, então eu honro muito a medicina, sabe? E hoje, né, Pri, eles também falam muito sobre essas terapias complementares, né? Houve-se um tempo que era um silêncio total de todas as partes, né? E às vezes até como se fosse uma competição, a qual nunca existiu e não deveria existir, né? Até porque uma complementa a outra, né? E hoje eles indicam. Isso, na verdade, o que acontece, Fran, é o seguinte: por muito tempo a gente teve meio que um monopólio, né, farmacêutico, né? Não tô aqui dizendo, sou contra a farmácia. Não, gente, eu sempre digo, tem coisas que a gente precisa usar. É a bengala, tu precisa usar. Mas até que ponto esse excesso que você mesmo disse, eu vou tomar um relaxante muscular eternamente. Tá, mas por que esse músculo tá contraído? Vamos entender por que tá tão pesado aqui essa musculatura. Vamos tratar, então, eu sempre digo que cada ser que chega a mim, ele é único. Então, você tem que olhar todas as partes. Você vai fazer um exame laboratorial de sangue e tudo mais para saber como é que tá dentro. Tu vai fazer uma mamografia para saber do teu seio. Tu vai fazer um exame da próstata e tudo mais para saber como tá esse corpo físico. Mas de que outras formas você também se alimenta. Pensamentos... aqui, a tua ambiência, como é que tá a tua ingesta de água, tudo é um ambiente. Por isso que eu digo, o nosso ambiente nos molda, ele nos molda. Então a medicina hoje, eu fico tão feliz que os médicos estão olhando o paciente como uma parte integrada, uma parte que não dá para dissociar. Não, mas é só um corte no dedo. Beleza, é um corte no dedo, mas eu sempre digo, quem você estava julgando que esse dedo aqui foi cortado? Aí quando estamos conscientes, eu consigo identificar na hora quem eu estava julgando. Por que eu ainda estou fazendo isso? Eu cortei o anelar. O que está no meu casamento dando problema? Por que eu não estou olhando para essa questão? Entende? Então é sobre isso. E eu sempre digo assim que eu não consigo dissociar corpo de emoção, de sentimento, de emoção. Eu não tenho como dissociar. Eu sempre falo que sou acupunturista também, Fran. A Fran não gosta muito das agulhinhas, né? Mas às vezes ela vai, né? O que acontece? Mas não dói, né? Realmente não dói. Só aquela pessoa franga, assim, né? A sensação, mas o que acontece? Quando eu fui estudar a medicina tradicional chinesa, eu fiquei encantada. Porque assim, gente, os chineses, eles são, de certa forma, um povo muito sábio, que eles não dissociam isso. Tu tá com uma dor física, vamos tratar a dor física, mas o que por trás, então assim, através daquelas agulhinhas bem pequenininhas, eu consigo trabalhar a tua emoção. Através de uma ventosa terapia, que são aqueles copinhos na massagem que a gente desliza, eu consigo liberar um medo.
intrínseco que a pessoa tem. Entende? Então, assim, ó, e o que acontece? No nosso corpo, a gente tem todos os órgãos, todas as vísceras. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Quando, por exemplo, o rim é afetado, o rim não, que é o coração, né? Quando o rim é afetado, é o órgão que, digamos assim, ó, o rim é afetado, todos os outros órgãos já foram afetados de alguma forma. O coração, o fígado, o baço, o estômago, todo, o intestino, todos eles já foram afetados. Quando chega no rim. Porque o rim, ele traz o quê? Memórias de medo, memórias de tristeza, às vezes também. O pulmão é mais tristeza, mas também traz. Aqui eu vou dar um exemplo bem prático. Quando, não sei a tua gata, mas vamos pegar cachorro. Quando fica acuado, faz o quê? Xixi, né? Ele faz xixi. E o xixi é liberado por onde? Bexiga, que veio através de toda a metabolização do rim. Então, o que acontece? Então, o medo, ele te deixa paralisado. Então, assim, ó, lá no rim, então eu preciso, dentro da medicina chinesa, eu preciso começar com todos os outros órgãos primeiro, para daí eu chegar no rim e dizer, calma. Agora tá tudo bem. Porque o que acontece no nosso corpo, tá, Fran? Tudo que eu sinto de emoção, sensação, tudo é o coração que sente primeiro. Mesmo que seja uma raiva, mesmo que seja um medo, mesmo que seja uma tristeza muito profunda, é o coração quem sente primeiro. Aí ele que distribui. Ah, tu continua alimentando aquela raiva, vai tá lá o fígado, se retorcendo todo. Às vezes a gente acha que é uma dor de estômago e nem é, né? É. Eu, por exemplo, tive já uma vez... Ai, como é que é o nome? No estômago é... Gastrite? Gastrite. Aí chega no médico, gastrite. Ah, uma pessoa ansiosa, nervosa. Sim, mas o que era? Excesso de controle. Preocupada demais, não era nem com a minha vida. Não era nem com coisas minhas. Eu tava preocupada com o externo. E por que as pessoas se preocupam muito com o externo? Porque elas têm medo que as outras pessoas descubram quem elas são, que ela tem vulnerabilidade, que ela tem medo, que ela tem rancor, que ela... Então, assim, eu vou me preocupar com a Fran, tentar resolver o problema dela e deixar o meu off. É tipo, como que eu falo? A conversa das comadres. Elas dão remédio pra todo mundo, mas a casa dela tá caindo, entendeu? É mais ou menos isso. Então, hoje eu digo, quando uma mulher, um homem, enfim, mas vamos dar o exemplo da mulher. Ela tá bem, ela tá inteira, toda e qualquer relação vai estar equilibrada. Seja conjugal, seja com o filho, seja com o pai e a mãe. Então, quando tu for lá na casa do papai e da mamãe, tu vai ser só a filha e tá tudo bem. Sem culpa, sem medo, sem raiva, sem mágoa. É um aprendizado diário, na verdade. É um aprendizado diário, tá? Outro dia a gente pode até oscilar nesse meio tempo, né? Sim, às vezes, aí vem a questão do respeito, Fran. Aí vem a questão do respeito. Tu é perfeita? Não. Eu também não sou. Eu também não sou. Assim como ninguém é. O único que foi perfeito já se foi, né? E, inclusive, ainda foi lá e se abdicou por nós, né? Então, o que acontece? É se acolher. Opa, aqui eu deslizei. Aqui eu comi demais. Aqui eu bebi demais. Os excessos. Aqui eu não fui para atividade física, mas isso não pode virar um hábito. Não pode virar um hábito. Vamos supor assim, não fui ontem para academia porque, sei lá. Tava cansada. Nós, Fran, somos colecionadoras. Mas olha, se o Guinness vir aqui, a gente ganha mais assim, ó, de dar desculpa. A gente tem uma coleção infinita para não ação. Mais tal coisa. Eu não fui porque aquilo. Entende? Não, eu não fui porque eu não queria ir hoje. E amanhã? Não, hoje eu vou. Não, meu corpo precisa, minhas células entendem que cada vez que eu vou, eu libero endorfina, eu libero a serotonina, onde é o hormônio da felicidade, da harmonia, do bem-estar. Entende? Então, por isso que eu digo, é consciência. Pri, então quer dizer que os 5% consciente lá eu vou aumentar? Teoricamente, sim. Você vai aumentar esse percentual, mas ele é muito gradativo. Porque o que vai acontecer? Assim como tem coisas que tu vai aumentar a tua consciência, tem coisas que tu não quer mais lembrar e tu vai esquecer.
Agora, tu tava falando até inclusive antes do câncer, né? É a mesma situação, tá, Fran? Quando o câncer vem pra gente, eu sempre digo, né? Se um médico chegasse pra mim agora e dissesse, tu tá com câncer, o que essa palavra remete? O que tu primeiro ia pensar, Fran? Eu vou morrer. Exatamente. Vou morrer. Não tem, gente. Acho não existe. 100% das pessoas não pensam existe isso. a pessoa que não vai pensar nisso. Mas, se tu tem todo esse conhecimento que eu acabei passando aqui agora, o que isso veio me mostrar? O que isso quer trazer pra mim? Bora lá, acolho e vamos mudar isso aqui? Vamos mudar? Vamos mudar essa diabetes? Vamos mudar só porque a mãe não conseguia dormir, eu também não vou dormir? Vamos só porque fulano... Não, vamos mudar isso aqui. Então, consciência é estar livre. Quantos casos a gente vê de pessoas que se curaram de câncer? Sim. Mas o que eles fizeram, Fran? Tiveram que mudar toda a rotina. Tiveram que mudar todos os hábitos, os pensamentos, como você disse, o pensamento positivo. Às vezes também não é só o pensamento positivo sem ação. Eu preciso ter ação. Adianta eu dizer pra mim, não, a partir de hoje eu vou só comer comida saudável. E não comer? Não vai mudar. Eu preciso da ação. Amanhã eu faço. Não, eu preciso da ação. Tudo precisa de uma ação. E tudo precisa de movimento, porque tudo que não se mexe morre ou já tá morto. Faz sentido? Faz sentido. Tudo que não se mexe ou tá morrendo. Então, por isso que eu sempre... Por exemplo, assim, quando o médico fala, você precisa caminhar. Para um cardíaco, por exemplo. Você precisa caminhar. Cara, a pessoa olha e diz, meu Deus, para que eu vou caminhar? Tu precisa de movimento, as tuas células precisam de movimento. Então, assim, como que eu funciono internamente? As células, elas são oxigenadas pelo sangue. Então, quanto mais eu caminhar, mais o sangue vai agir dentro do meu corpo e eu consigo ter mais resultado. As minhas células vão se alimentar de coisa boa. Então, por isso que eu digo, vida é movimento. Uma dança, uma mulher que... Pegar as mulheres... eu sempre digo, o que tu gosta de fazer? Tu gosta de dançar? Gosto. Mas tu tá indo numa escola de dança? Tu tá indo dançar? Não. Tu tá só na vontade. Não adianta ficar só na vontade. Não acontece nada nesse lugar. Tu precisa de movimento. A mesma coisa a Fran aqui. A Fran quer ser jornalista. O que ela teve que fazer para ser jornalista? Ela teve que estudar, ela teve que ir no campo, ela teve que pegar o microfone, ela teve que saber como que funciona os protocolos, as dicas, as coisas que tem que fazer para ser uma jornalista. Assim como eu também, para poder chegar aqui e falar isso tudo para ti, eu tive que estudar, eu tive que fazer movimento, eu tive que sentar a bunda na cadeira e ouvir os meus mestres, entendeu? Então é sobre isso. Eu vejo que muitas pessoas estão assim, ó, à espera de um milagre. Que vai acontecer sem elas precisarem fazer nenhum movimento. Isso é só um filme e o cara morre no final ainda, né? E Pri, para quem quiser teu contato, ou saber mais informações sobre tuas redes sociais, porque tem muita gente que conhece sobre o tema, acha que conhece, na verdade, né? Sim. Na verdade, tem ideia do que seja, mas não se aprofundou, não sabe, nunca fez um reiki, nunca fez, enfim, uma conversa como essa. Como é que ela pode fazer? Então, hoje os meus atendimentos, eles são presenciais e online. Eu tenho até, inclusive, pacientes lá do Japão, que eu atendo. Sim. Então, assim, né, tem o meu telefone, que é o 47 991740671, ou o meu Instagram, que é @PriscilaWexler. Lá você pode fazer os agendamentos também, tá? Então, o que acontece? Eu sempre digo, você pode estar aonde você quer estar. Vai depender da tua intenção. De querer estar naquele lugar, de querer alguma coisa. Isso é tudo na vida. Eu quero um carro. Tá, o que tu tá fazendo para ter o carro, né? Mas eu digo assim que esse é um movimento de conexão com você mesma, um encontro com você, que é libertador, que vai te levar para lugares aonde uma vez você imaginou estar. E quando você se conhecer e quando você perceber, você vai estar naquele lugar. É incrível, né? Assim, tem muita gente que às vezes deve estar ouvindo agora, ou vai ouvir depois, na verdade, e pensar, poxa, isso foi um recado. Porque a gente sente quando é um recado, né?
E a gente também sente quando precisa realmente fazer uma mudança na vida, né? Não é possível que isso não aconteça com todos, né, Pri? E é engraçado, né? Não sei você, Fran, mas eu sempre escutava dizer assim, ó. Ou você aprende na dor ou você aprende no amor. Sim. Por que a gente só aprende na dor? Por que verdade. não pode ser no amor? Porque é muito mais fácil. É muito mais fácil, mas as pessoas não estão conduzidas a isso. Elas preferem sofrer. Vamos pegar o exemplo da minha avó. Você nasce, cresce, vive, adoece e morre. Entende? Não, eu não preciso adoecer para morrer. Eu posso morrer surfando. Eu posso morrer escalando. Sim. Eu posso morrer caminhando, não sei. Nem sempre tudo precisa ser triste. Isso, não precisa ser triste. Isso mesmo, Fran, não precisa ser triste. Pode ser leve, pode ser sorrindo, pode ser cantando, pode ser dançando. Mas eu digo, a nossa história fez com que a gente se abafasse. E acho que chegou o momento, sabe, Fran, de as mulheres, né, olharem e dizer: eu posso ser feliz. Eu posso ser dona da minha história. Eu posso ser feliz, eu posso ser rica, eu posso ser próspera, eu posso ser o que eu quiser. Sem as vozinhas aqui, ó, falando, sabe? No pé da orelha, né? Mas Fran, quando a gente tem consciência, isso é tão rápido, que se eu tenho 70 mil pensamentos dia, pensa. É muito rápido essa resposta que vem lá de trás, que diz: não, tu não pode. Não, porque tu é preguiçosa. Não, porque se tu não fizer isso, tu vai... Sabe? É muito rápido. Isso é milésimos de segundos, sabe? Quando você se deu conta, já pensou. Já foi. Pensou, e daí não fez, não agiu. Por exemplo, desde quando eu pensei em estar aqui, quanto tempo se passou até eu estar aqui? Também tudo é uma construção, né? Sim. É amanhã. Não. É uma construção, eu sempre digo, tudo é uma construção. Planejar um filho, fazer um filho, demora 9 meses, tudo é um processo. E é sobre isso. Eu convido as pessoas a participarem desse processo, que é só teu, de mais ninguém. Pri, obrigada, né? Eu aprendi já muita coisa, a gente leva muita coisa pra si também, né? Com as conversas, né? Eu fui tirando basicamente as minhas dúvidas, assim, sabe? Tá aproveitando a consulta. Mas obrigada pela tua participação. Fiquei bem contente de poder te entrevistar, porque a Pri, pra quem não sabe, ela é minha conterrânea. Ela é moradora lá do distrito Belchior, né? E a gente já se conhece há bastante tempo. A primeira kombucha que eu tomei foi lá na tua casa, pedindo voto. É verdade. Quis um gole de kombucha? O que é isso? Kombucha. Pensei, refri, né? E tem um gosto de refri, porque tem tanto gás naquilo. Porque é gaseificada. Aquilo lá é muito gostoso. É bom, né? Eu adorei. A primeira vez que eu tomei kombucha na minha vida foi na tua casa. Verdade. E aí marcou, sabe? E depois dali só foi, né, Fran? Só foi. Coisa boa. Verdade. Muito obrigada. Eu que sou grata. Sou grata a você por essa oportunidade, ao universo de ter me proporcionado. Mas, além de tudo isso, a minha história e a mim, né? De ter dito sim. Porque às vezes a gente diz não pra tanta coisa, né? Às vezes por medo, timidez. Por medo, timidez, as vozes. Super leve. Com certeza. Então é isto. Esse foi mais um Conecta Pan. Hoje a gente conversou com o Priscila Wexler, que é terapeuta sistêmica. E se você gostou desse vídeo, conhece alguém que vai gostar, compartilhe com seus amigos, curta, deixa aqui então seu like e até uma próxima.